Então, eu quero começar marcando essa diferença entre etnografia, onde eu sou insider, participante e busco valorizar, sobretudo, as interpretações da cultura local, e onde eu sou observador, externo ou não, mesmo que seja uma observação participante, e busco interpretar dados que eu colhi. E aí a ideia de coleta de dados volta, ou de montagem de arquivos, enfim, volta a valer. Insisto, isso vale para mim para as observações de interações orais, sejam de conversações, seja de sala de aula, etc., mas vale também para as análises documentais, ou seja, livro didático, enfim, qualquer tipo de documento, né, que eu possa observar e interpretar. Os nossos autores, nesse caso Lee Jones e Bridget Somek, que é uma das organizadoras do livro, vão definir como observar pessoas na sua vida cotidiana diária, né? Portanto, uma metodologia que valoriza muito o tipo de coleta dos dados. Vai haver, portanto, uma coleta e depois uma geração. O mais comum é que a gente colete uma enormidade de dados, que é o exemplo da minha pesquisa, que eu dei o texto para vocês como exemplo, que é uma pesquisa de sala de aula que aconteceu entre 1998 e 2001, gravando uma enormidade de práticas de sala de aula, mas quando os dados foram ser gerados a partir da pergunta de pesquisa, que era como é que os professores interagiam em sala de aula e como é que eles apresentavam certos gêneros de discurso para os alunos na leitura e na produção, esses dados foram recortados para uma ínfima quantidade em relação ao que foi gravado, né? Então, isso é uma das propriedades da pesquisa observacional. Em geral, a gente coleta uma enormidade de dados e consegue analisar ou gerar dados para análise apenas de uma pequena parte. Então, neste caso, se fala em coleta e geração de dados, né? Em geral, essas coletas de dados, então, implicam estar presente numa situação, né, quase sempre, ou então ter algum pesquisador agregado presente na situação e gravar, seja em áudio, seja em vídeo, as coisas que acontecem. Então, cuidado com a ideia de que uma entrevista ou um grupo focal não estruturado ou semi-estruturado necessariamente será etnografia, porque pode ser mera observação. Se eu vou lá gravar e não sou insider do grupo, né? Não estou lá presente e participando do grupo, então vai ser mera observação, apesar de ser entrevista não estruturada ou semi-estruturada ou grupo focal, né? É o caso, por exemplo, no nosso curso de quem vai usar a metodologia Q. Por quê? Porque é altamente induzida, né? Apresenta uma série de afirmações e faz entrevista em cima disso. Isso não é uma etnografia, nem é de cunho etnográfico de maneira nenhuma, né? Então, o importante na pesquisa observacional é gravar ou anotar, ou enfim, documentar dados. No caso da análise documental, esses dados já estão documentados em documentos, né? Eu estou incluindo a análise de discurso num ramo, as análises de discurso no ramo da análise documental. Por quê? Porque ela vai, em geral, trabalhar com documentos que circulam socialmente, documentos, em geral, escritos, né? Que circulam, escritos ou multimodais, mas, enfim, impressos ou presentes em mídias, né? Que circulam socialmente, e vai fazer uma análise interpretativa observacional desses documentos. Então, estou incluindo aí a análise documental e estendendo contra a ideia de uma etnografia, né, ou de uma etnografia digital, as análises que a gente faz de objetos digitais, né? Então,
os autores vão dizer, as autoras vão dizer, na observação, os instrumentos de pesquisa primária eu mesmo, né, que conscientemente gravo ou coleto dados sensoriais por meio de gravações em áudio e em vídeo. Aí ela diz também degustar, cheirar e tocar, né? Acho que aí depende do tipo de pesquisa, né? Enfim, é algo ligado aos meus sentidos, a uma gravação, a um record keeping, como ela diz, né? De traços dessa impressão que eu guardo ou que eu armazeno para depois dividir em eventos, né? Então, a coisa da coleta de dados é muito valorizada nessa metodologia, né? E a questão do controle da subjetividade, porque veja, eu estou no diapasão entre etnografia e observacional, numa coluna do meio, então eu tenho que controlar a subjetividade do pesquisador. Isso é mais difícil quando esse pesquisador é participante. Por exemplo, a situação que nós temos aí entre vocês, de um professor que está observando os resultados da aplicação de uma sequência didática em sala de aula feita por ele mesmo. Ele vai ter que se desdobrar, né? Porque ele vai documentar isso, filmar isso, e ele vai ter que depois analisar, considerando que ele, como professor, é um sujeito da observação. E ele, como pesquisador, é um pesquisador ou é um interpretador do que ele coletou, né? Claro que, como já disse, fazendo essas coletas eu acabo gerando dados também, porque eu faço recortes significativos nessas coletas, né? Como os autores, as autoras ressaltam, essa gravação de dados de observação é sempre produto de escolhas, né, sobre o que deve ser observado e o que deve ser gravado para responder a uma pergunta de pesquisa, né? Então, neste caso, é bem diferente da etnografia, onde eu vou vivendo a vida com as pessoas e depois olho tudo. Eu tenho antes uma pergunta de pesquisa que já recorta as coisas que eu devo gravar, que serão muito mais do que eu vou de fato analisar, né? Mas, por exemplo, no caso do exemplo que eu dei para vocês, a minha pergunta era: como os professores interagiam em sala de aula, eu teria que gravar a escola inteira o tempo todo, né? Mas no ensino de gêneros específicos de alguma das disciplinas. Isso já me dá um recorte do que eu vou gravar, né? Eu antes pergunto para o professor o que você vai estar ensinando, para ver o que eu vou gravar. Então já tem um recorte de geração de dado de saída na gravação, né? Muito bem. Aí as autoras passam, então, para a questão de como fazer observações acuradas ou observações confiáveis e reduzir, que é uma das preocupações dessa pesquisa, o risco de enviesamento da observação, né? Então eu quero defender as sequências didáticas, então eu só vou gravar aulas de sequências didáticas bem-sucedidas, viés, né? Eu posso ter sequências didáticas extremamente mal sucedidas, né? Então, a observação precisa ser, em primeiro lugar, sistemática, um processo estruturado, né, em que os dados possam ser depois categorizados e analisados, com ou sem análise quantitativa, mas, inclusive, permitindo algum tipo de análise quantitativa. O tempo que eu fico, né, numa observação de campo é muito ditada pelo tipo de pergunta de pesquisa que eu faço, né? Pode ser uma aula e pode ser 2 anos, 3 anos, 4 anos. Eu vou dar exemplos logo em seguida. Portanto, eu vou tomar as filmagens e gravações em áudio como documentos, assim como eu tomo um livro didático, um impresso, um livro, ou as coisas que estão disponibilizadas na internet, né? Vou levar em conta que a interação, né,
na maior parte das teorias interpretativas desses dados, vai ser construída entre indivíduos e grupos e é altamente estruturada. E as autoras chamam a atenção para que o processo de observação ele pode realmente ser altamente participativo, se aproximando, então, das pesquisas de cunho etnográfico, né? Mas ainda assim se diferenciando dela, né? Porque, embora eu seja o professor na sala de aula, eu vou ocupar um duplo lugar e vou levar em conta a observação ou a documentação, a gravação, e menos a interpretação de todos os participantes, etc. Portanto, tem recebido um fundamento teórico fortemente das abordagens semióticas ou de interpretação das culturas ou abordagens da sociointeracional, que é o caso do maior filão dentro das interações de sala de aula. E daí é claro que as autoras vão dar muita atenção ao padrão metodológico de análises, de maneiras de observar. Ou seja, a observação estruturada, a observação não estruturada e os estudos sombra. E a observação participante, que aí já está na última ponta da observação, já podendo se misturar com algo de cunho etnográfico. Maneiras de observar, né? Então, são os dados como eles são vistos e documentados, ou seja, gravados, né, pelo observador. Boa parte das vezes essa observação é estruturada pela pergunta de pesquisa que eu quero responder, né? Já dei esse exemplo na própria pesquisa que eu vou comentar adiante. Portanto, uma observação estruturada tem uma agenda prévia, né, combinada com os seus participantes, etc., mas que responde a uma pergunta ou a um interesse de pesquisa, ou a um objeto de pesquisa. Portanto, eu vou marcar lá com o professor o dia que ele vai abordar o gênero X e não filmar eternamente todas as aulas durante 12 anos, que é o caso das pesquisas etnográficas interacionais de sala de aula, né? Depois que eu coletar, como eu já disse, eu vou gerar dados disso, eu vou codificar isso que é observado. E o exemplo que as autoras usam é justamente de interação de sala de aula, aquelas pesquisas que vão afirmar a importância das categorias IRA, iniciação, resposta, avaliação, na interação de sala de aula e que vão então codificar cada parte do que foi filmado entre resposta, iniciação e avaliação por parte do professor e dos alunos, por exemplo, né? Nesse caso, eu tenho um recorte, uma geração de dados que é muito baseada nas categorias de análise, né? Por outro lado, eu também posso ter uma observação pouco ou nada estruturada, né? E aí eu vou deixar, a gente chama de uma abordagem holística, eu vou deixar as coisas gravando. Nesse caso, a minha interpretação tende muito mais ao descritivo do que está acontecendo até eu criar as categorias. É o caso, por exemplo, do que a gente chama as investigações em Baby Talk, de linguagem de bebê de berço, né? Que foram para ver como é que adquire linguagem, que é uma técnica de pesquisa, assim, eu boto uma filmadora 24 horas ligada no bebê cada vez que está no berço e analiso o balbucio, né? Então, aí, claramente, as categorias não vão vir antes, mas vão vir depois, a partir do tipo de balbucio que o bebê fizer, por exemplo, né? Estudos sombra, que hoje em dia são altamente questionados do ponto de vista da ética, né? Mas que foram muito importantes, por exemplo, na análise da conversação, no início da análise da conversação, e que, sem dúvida, quebram ética, né? Que é, por exemplo, eu sou convidada para jantar na casa de amigos e levo o gravador, boto embaixo da mesa e gravo a conversa durante o jantar para poder ter uma amostra de conversação espontânea.
É claro que isso apresenta sérios problemas éticos, né, de concordância dos investigados e tudo mais, mas ao mesmo tempo não interfere no que é uma conversa familiar padrão à mesa, né? E por fim eles comentam a observação participante, né, que é capaz de obter insights inusitados, até porque eu sou um membro do grupo que eu estou investigando, então, portanto, se aproxima do que de cunho etnográfico, né? E eu vou estar tentando mapear a cultura do grupo, mas ao mesmo tempo eu tenho que enfrentar essa divisão entre ser participante do grupo e ser analista dessa participação, né? Depois, claro, as autoras também vão dedicar muita atenção, e o Erickson tem uma bibliografia de 3 páginas a respeito disso, sobre como gravar, né, essas observações. E aí as discussões vão desde ter um bom microfone com redução de ruído quando a gravação é em áudio, até ter programas de computador espiões que gravam as ações, no caso do digital, até ter onde é que eu boto a câmera no fundo da sala, 2 câmeras, 3 câmeras. Eu lembro de um texto do Erickson que ele dizia que uma boa gravação de interação de sala de aula tinha que ter um microfone em cada aluno e 4 câmeras mais uma no teto para poder gravar o que efetivamente acontecia. A minha pergunta é, como é que depois eu sincronizo todos esses vídeos para realmente poder ver o que acontece, né? Mas, enfim, essa área tem uma vastíssima literatura, mais do que precisava, inclusive, sobre como gravar. Por isso que metade do comentário deles é dedicado a isso, né? Eles alertam para o fato que é muito importante preparar antes a gravação, a entrada no campo, inclusive nas primeiras gravações devem ser desprezadas, porque as pessoas vão estar falando, olha eu, mamãe e tal, né? Então, depois que as pessoas se acostumarem com a câmera no canto da sala, aí eu posso considerar confiável, que elas têm que ser bem estruturadas para eu não perder tanta gravação, que eu tenho que tomar todas as decisões práticas antecipadamente, que tem que ser bem planejado, enfim. E depois, na análise e observação dos dados, eu vou ter que criar categorias de análise, né, a partir da teoria que eu estou adotando. Então, é bem diferente das coisas que Teca mostrou sobre conviver numa cultura local, até poder coletar diferentes interpretações dos participantes, inclusive pesquisadores, né? E é claro que, neste caso, as questões de protocolo de ética, ou seja, o consentimento informado, né, o código de prática de ética e tal, são cruciais, né? Eu vou ter que ter um protocolo de ética institucional que garanta que essas observações são éticas, né? E depois vem o estudo de caso, né? Histórias do Campo, que nesse caso é assinado pela Liz Jones, né? E que vai fazer uma observação de campo sobre leitura reflexiva em crianças de kindergarten, como chama de educação infantil, né? Eu passo em seguida a mostrar dois exemplos. Um exemplo de pesquisa observacional minha, que durou 5 anos e que está publicado no livro Falando ao Pé da Letra, que era uma pesquisa com crianças pequenininhas, que eram filmadas ou videotapeadas quinzenalmente, em relação às suas interações letradas, né, na família. E eu comento depois, vou botar um filminho e eu comento depois. E a outra pesquisa é essa que vocês leram, onde a gente ficou 2 anos e meio, mais ou menos, filmando interações de sala de aula numa escola pública de São Paulo, da região do Piranga Grande, e cujas perguntas de pesquisa, no caso das crianças, eram quais eram os letramentos que estavam presentes em um universo familiar antes da entrada na escola,
E no caso da pesquisa em sala de aula, era uma pergunta ditada por uma demanda da própria escola, que era como é que a linguagem, principalmente escrita, leitura escrita, interfere nas interações e na construção do conhecimento das diferentes áreas. Então a gente filmava todas as disciplinas do ensino fundamental 2 durante 2 anos e meio. Claro que você vai ter uma enormidade de dados e vocês vão ver que no meu texto eu analiso um dado de uma aula de cerca de 40 minutos, né? Então é isso que eu estou falando, a gente observa um montão e gera dados sobre aquilo que a gente julga pertinente a partir da teoria e da análise para os resultados visados pelo interesse de pesquisa, né? Acho que isso dá conta um pouco do texto sobre observação e insisto com vocês que não caiam nessa esparrela de dizer que tudo é de cunho etnográfico, porque pouca coisa é de cunho etnográfico.